Olá pessoal, tudo bom? Então nós vamos agora começar um assunto novo, tá? Bastante pedido em concurso, em vestibular, que é a ideia de regra de três. A gente já viu isso no ensino fundamental, mas aqui a gente revê e aprofunda um pouquinho a ideia, tá? Então, primeiramente, uma definição, né? O que vem a ser regra de três? É uma técnica de resolução de problemas que envolvem três valores relacionados com um valor desconhecido. Então, eu vou ter três valores conhecidos e um outro que é desconhecido, tá? Esse cara aqui que a gente precisa calcular. Então, essa técnica se chama regra de três porque nós temos três valores conhecidos, tá? Então, o objetivo é determinar esse valor desconhecido. Nós temos basicamente dois tipos de regra de três. A regra de três simples, que é aquela que a gente costuma ver com mais frequência, e a regra de três composta, tá? O que vai variar, o que vai alterar é o seguinte. Na regra de três simples, eu tenho duas colunas de valores. Na regra de três composta, eu posso ter mais colunas de valores desconhecidos, tá? Mas a gente vai ver primeiro a regra de três, a simples. Bom, a técnica para se trabalhar com regra de três simples é a mesma para composta. Primeiro a gente monta um esqueletinho, agrupando cada grandeza com o seu valor correspondente. Por exemplo, se eu tenho quantidade de compras e o valor pago. Então, cada grandeza, cada número que eu estou relacionando, vai ter uma coluninha. Então, para, por exemplo, 10 compras eu paguei 8, para 20 compras eu paguei X. E assim vai indo. Próximo passo, que é muito importante, é verificar se as grandezas obtidas, né, que estão aqui no nosso esqueletinho, em relação ao valor desconhecido, isso aqui é muito importante, a análise tem que ser feita com relação ao meu X, tá? Se elas são direta ou inversamente proporcionais. Ah, mas como que eu faço isso, né? Bom, as grandezas são diretamente proporcionais, né? A gente indica por DP, quando acontece o seguinte, se um valor aumenta, a outra também. Ou então, caso uma diminua, a outra também diminui. Tá, não entendi nada, né? Vamos olhar aqui, por exemplo, esse caso aqui. A quantidade de produção e o tempo de produção, tá? Bom, se eu quiser uma quantidade maior, né, quando aumenta, a gente costuma indicar por uma setinha para cima, então o tempo que eu vou ter que ficar trabalhando para dar conta do serviço aumenta também. Agora, se eu diminuir o tempo de serviço, setinha para baixo indica que diminui, a quantidade de peças que eu produzo também diminui. Então, o que a gente percebe? Se uma aumentou, a outra aumenta também. Caso uma diminua, a outra diminui também, tá? Repara que as setinhas combinam, apontam para lados iguais, ó. Diminuiu, diminuiu, apontou para baixo. Aumentou, aumentou, apontou para cima. Agora, as grandezas serão inversamente proporcionais, que a gente indica por IP, quando, se um valor aumenta, o outro diminui. Ou então, se um valor diminui, o outro aumenta, tá? Um exemplo aqui. A mão de obra, tá? A minha mão de obra, como assim? As pessoas trabalhando e a jornada de trabalho, tá? Basicamente é o seguinte, a quantidade de pessoas trabalhando e a quantidade de horas que elas vão precisar para poder dar conta de um certo serviço. Se eu aumento a quantidade de pessoas, o tempo que essas pessoas vão precisar trabalhar diminui, né? Eu tenho mais pessoas trabalhando, menos horas eles vão precisar para dar conta do serviço. Agora, se eu diminuo a quantidade de pessoas trabalhando, a quantidade de horas que serão gastas para dar conta daquele serviço aumenta. Então, repara, se uma aumenta,
a outra diminui. Ou seja, ocorreu o inverso, né? E se uma grandeza diminui, a outra aumenta, né? Novamente ocorreu o inverso. Se eu for analisar para onde que as setinhas aqui estão apontando, o que a gente nota, né? Essa setinha para cima e essa para baixo, que foi a primeira comparação nossa. Não combinam, estão apontando para lados diferentes. Ou então esta setinha com esta também não combinam, estão apontando para lados diferentes. A ideia aqui de identificar a grandeza direta e inversamente proporcional é a mesma tanto para a regra de 3 simples como para a composta. Então a gente vai começar a ver alguns problemas de regra de 3 simples. Então, a definição de regra de 3 simples, né, conforme já informado, nós teremos apenas duas grandezas se relacionando entre si. Essas grandezas, novamente reforçando, podem ser direta ou inversamente proporcionais. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né, que é necessário bastante atenção, é na interpretação do problema para a sua resolução correta. E a gente vai ver isso por meio de alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo, bem simplesinho, né? Para produzir 2 lotes de mercadorias, um trabalhador demora 3 dias. Para produzir 4 lotes da mesma mercadoria, quanto o trabalhador vai demorar? Então, a gente começa identificando as grandezas que estão envolvidas aqui, né? Então, as grandezas que estão sendo trabalhadas aqui neste exercício são a quantidade de lotes de mercadoria e os dias necessários para poder dar conta de produzir esses lotes, né? Então, a gente monta o esqueletinho. Então, lotes e dias. Inicialmente, nós temos que 2 lotes demoraram 3 dias para ficar prontos. 4 lotes vão demorar X dias, né? Que é quanto o trabalhador vai demorar. Antes de fazer a famosa multiplicação em cruz, eu tenho que descobrir se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Então, eu venho aqui e olho o seguinte. Eu tinha 2 lotes para ser produzidos, passei para 4 lotes. Então, a quantidade de lotes aumenta, correto? Aí agora a gente olha lá para a grandeza, para a coluninha do x. Se eu tenho uma quantidade maior de lotes para ser feito, eu vou precisar de mais dias para poder fazer o serviço. Ou seja, aumentou a quantidade de lotes, aumenta a quantidade dos dias. Repara que as duas setinhas estão apontando para o mesmo lado, as duas combinam. Então, as grandezas aqui que nós temos, são diretamente proporcionais. E se são diretamente proporcionais, nós multiplicamos em cruz direto, tá? Então, diretamente proporcional, multiplico direto. Então, cruzei. Assim que eu faço a multiplicação cruzada, 2 multiplica x, então fica 2x, 3 vezes 4, igual a 12. Então, x é igual o 12. Como eu quero isolar o x, o 2 que está multiplicando tem que passar para cá, dividindo. Então, portanto, o x vai ser igual a 12 dividido por 2, 6. Repara que o x está na coluninha dos dias, então são 6 dias, tá bom? O caso das grandezas diretamente proporcionais, por assim dizer, é o mais tranquilo. É aquele que a gente está acostumado a fazer e ligar o piloto automático e pensa, é sempre assim que eu vou fazer. Mas não é sempre assim. Olha o exemplo 2 aqui. Se 4 empregados produzem um certo lote de mercadorias em 5 dias, então, em quanto tempo 5 empregados produzirão esse mesmo lote de mercadorias?
Então, as grandezas que nós estamos trabalhando aqui, né, mudou um pouquinho. A gente tem os empregados, né, e os dias que eles demoram para fazer aquele lote de mercadoria, correto? Então, montando o esqueletinho da minha regra de 3. Então, empregados e dias. 4 empregados demoram 5 dias. Em quanto tempo, né? Em quantos dias? O X vem aqui na coluninha dos dias. 5 empregados vão produzir o mesmo lote de mercadorias. Montei. Será que é só multiplicar em cruz? Vamos ver se as grandezas são direto ou inversamente proporcionais. Então, eu tinha 4 pessoas, passei a ter 5. Aumentou a quantidade de pessoas trabalhando. Então, vamos pensar. Se eu tenho mais gente trabalhando, o tempo que eles vão gastar para fazer aquele serviço diminui, ó, setinha para baixo. Então, um aumenta, outro diminui, as setinhas não combinam, as grandezas aqui são inversamente proporcionais. E quando nós temos grandezas inversamente proporcionais, antes de multiplicar em cruz, nós devemos pegar e inverter preferencialmente a coluna sem o x, tá? Por que preferencialmente, né? Não é obrigado, mas, deixa eu reforçar aqui, preferencialmente. Aqui para a regra de 3 simples não vai mudar muita coisa, mas na hora que a gente chegar na regra de 3 composta, ficar atento com isso de não mexer na coluna do x vai ser um diferencial para a gente acertar a questão, tá? Então, como as grandezas são inversamente proporcionais, eu tenho um passo a mais que é inverter a coluna que não tem o x. O que é inverter? Trocar de lugar. Eu vou pegar e trocar o 4 e o 5 da coluna completa, né, da coluna que não tem o x, eu vou trocar de lugar. Então, fica 5 sobre 4. E a coluna do x continua igual, tá? Então, inverti a coluna que não tem o x, e agora eu posso pegar e fazer a multiplicação cruzada, continuando aqui em cima. Então, vai ficar 5 vezes x, fica 5x, igual 5 vezes 4, 20. X é igual a 20, o 5 que está multiplicando passa dividindo, então x vai ser 4. Repara que ele está lá na coluninha dos dias, então 4 dias, tá? Então repara que é muito importante a gente ficar atento com essa interpretação, tá bom? Olha o exemplo 3 aqui. Esse exemplo 3 caiu numa prova de concurso. Então ele está assim, né? Vamos ler, identificar as grandezas que a gente está trabalhando, tá? E ver o que o exercício pediu. Então, um pintor gasta 2 galões de tinta para pintar uma parede de 45 metros quadrados. A pergunta é, responda quantos litros de tinta vão ser necessários para pintar 135 metros quadrados, sabendo que cada galão contém 3,6 litros de tinta, tá? Então vamos pensar. 1 galão, 3,6 litros. 2 galões, o dobro disso. 3 galões, o triplo. Então, para a gente descobrir quanto de tinta vai ser necessário para poder pintar a parede, a gente tem que descobrir, né? Nós precisamos descobrir quantos galões serão necessários, tá? Então, a gente precisa descobrir quantos galões que serão necessários para poder pintar essa parede, né? Então, o que a gente tem
de grandezas que foram informadas e que se relacionam entre si. A quantidade de galões, né? E a área a ser pintada. Então, olha, 2 galões de tinta, 45 metros quadrados. Então, as minhas grandezas são a quantidade de galões e a área. Descobrindo a quantidade de galões, eu só pego e multiplico por 3,6, né, que é a capacidade de um galão, e fiz o exercício. Então, vamos relacionar as grandezas. 2 galões, 45 metros quadrados. X galões, 135 metros quadrados, certo? Descobrindo se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Então, ó, se antes eu tinha 45 metros quadrados, agora eu tenho 135. Então, quer dizer que aumentou essa área. Se aumenta a área, a quantidade de galões também aumenta. Eu vou precisar de mais tinta, não é? Então, as grandezas que eu tenho são diretamente proporcionais. Se as grandezas são diretamente proporcionais, eu já vou lá e multiplico em cruz direto. Então, cruzei. Bom, multipliquei em cruz, x vezes 45 fica 45x, que é igual a 2 vezes 135. 2 vezes 135 vai dar 270. X é igual a 270 dividido pelo 45, né? Porque o 45 multiplicando passa dividindo. Então, x vai ficar 270 dividido por 45, 6. Mas não são 6 litros de tinta, são 6, olha onde que o x está, galões, né? Ah, mas o exercício não quer saber quantos galões de tinta serão, quer saber quantos litros, não é? São 6 galões vezes... Deixa eu pôr a multiplicação aqui em cima, para ficar mais bonitinho. Então, são 6 galões vezes 3,6 litros. Então, eu vou ter que multiplicar esses 6 galões por 3,6 litros, que é a capacidade de cada galão. Então, isso aqui vai dar 21,6 litros de tinta. Agora sim, eu vejo que a resposta certa é a alternativa D de dado. Então, repara que esse exercício, novamente reforçando, é uma questãozinha de concurso, então é uma questão que você tem que pensar um pouquinho mais e ficar atento com a interpretação, tá? Vamos ver mais um aqui. A gente vai pegar e seguir aquele mesmo esqueminha. Ler a questão com atenção, anotar os dados, né? E verificar se são direto ou inversamente proporcionais. Então, questãozinha da VUNESP. Para realizar um determinado serviço, uma gráfica demora 9 dias, utilizando 5 máquinas, todas com a mesma capacidade de produção. Com apenas 3 dessas máquinas, o número de dias necessários para realizar esse serviço será alguma coisa, né? Então, a gente já viu, já leu o exercício, percebeu que as grandezas que nós temos aqui são a quantidade de máquinas e a quantidade de dias, né? São essas duas grandezas que estão relacionadas. Então, vou pôr aqui máquinas e dias e relacionar. Então, nós temos o seguinte, 9 dias usando 5 máquinas. Então, 5 máquinas gastam 9 dias. 3 máquinas demoram X dias. O que eu tenho que fazer antes? Verificar se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais, né? Diminuir a quantidade de máquinas. Eu tinha 5, passei a ter 3. Se diminuiu a quantidade de máquinas, a quantidade de dias aumenta, né? Vai demorar mais para dar conta do serviço. Então, a quantidade de máquinas em relação à quantidade de dias são inversamente
proporcional. Então, como essas grandezas são inversamente proporcionais, antes de fazer a multiplicação cruzada, eu tenho que inverter a coluna sem o x, preferencialmente, tá? Então, eu vou fazer a inversão. Lembra que inverter é trocar a posição. Então, fica 3 sobre 5 é igual a 9 sobre x, tá? Lembra que é só uma coluna que você inverte. Se você inverter as duas, o problema continua do mesmo jeito. Fiz isso, cruzei, continuando aqui em cima, tá? Então, 3 vezes x é 3x, 9 vezes 5, 45. Quer isolar o x? Mantenho 45 e esse 3 que estava multiplicando passa dividindo. Então, 45 dividido por 3 é 15. Repara que o x está na coluna dos dias, então são 15 dias que vai demorar para fazer o serviço. Resposta alternativa E, tá certo? E, para encerrar, a gente vai fazer essa questão 5, que também é uma questãozinha de concurso, que a gente vai ter que pensar um pouquinho, tá? Então, a questão está assim. Seu Pedro foi ao médico com dores no corpo. O médico receitou para ele um remédio que deve ser ingerido uma porção de 2 miligramas por quilo da pessoa. Sabendo que seu Pedro tem 60 quilogramas e que cada gota do remédio tem 3 miligramas, quantas gotas ele vai ter que ingerir? Né? Então, quantas gotas ele vai ter que ingerir? Bom, eu posso pegar e analisar assim. Dependendo da quantidade de miligramas, vai ser a quantidade de gotas, não é? Que é justamente isso que eu quero. Mas a quantidade de miligramas depende de quantos quilogramas a pessoa tem. Então, o que a gente vai ter que fazer? 2 regras de 3. Ah, mas por que 2? A primeira, para descobrir quantos miligramas ele vai precisar. E a segunda, descobrindo a quantidade de miligramas, quantas gotas ele vai precisar tomar, né? Porque, 2 miligramas por quilo. Só que cada gota tem 3 miligramas, né? Então, a primeira etapa é descobrir quantos miligramas ele vai precisar. A gente sabe que o que se relaciona são miligramas e quilogramas, né? Então, o que a gente sabe? 2 miligramas para 1 quilo que a pessoa tiver. Como o seu Pedro tem 60 quilogramas, ele vai precisar de X miligramas, certo? E no direto e verificando, aumenta quilo, aumenta miligramas. Então, as grandezas aqui são diretamente proporcionais e eu posso multiplicar em cruz direto. Então, vai ficar x vezes 1, x, 2 vezes 60, 120. Repara que já é direto, né? Isso aqui em miligramas, tá? Agora, a segunda etapa seria descobrir o número de gotas que ele vai precisar tomar. Então, a gente sabe que as gotas dependem da quantidade de miligrama. Então, quantidade de gotas, quantidade de miligramas, né? O que a gente sabe? Cada gota tem 3 miligramas. Então, uma gota, 3 miligramas. O seu Pedro vai ter que ingerir 120 miligramas, o que vai fazer com que ele precise ingerir X gotas. Verificando se essas grandezas aqui são direta ou inversamente proporcionais. Eu tinha 3 miligramas, mas vai precisar de 120. Então, aumenta a quantidade de miligramas, setinha para cima. Se aumenta a quantidade de miligramas, eu vou precisar de mais gotas. Aumenta a quantidade de gotas.
Repara que as duas setinhas combinam, então as grandezas aqui são diretamente proporcionais. Só multiplicar em cruz aqui. Então vai ficar 3 vezes x, 3x, igual a 1 vezes 120, fica 120. Quero descobrir o x, eu vou pegar o 3 que estava multiplicando ele e passar fazendo a operação inversa, que é a divisão. Então, o x vai ficar 120 dividido por 30, 40. Repara que o x está na coluna de gotas, então são 40 gotas, tá? Então, a gente pode pegar e assinalar a alternativa C. Tudo bem até aqui, então, pessoal? Então, por enquanto é isso daqui. Bons estudos a todos, pessoal!